Vamos à segunda parte de Anjos e Demônios. Hoje a leitura está em Lucas 2,13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Hoje vamos falar da classificação dos anjos. Os anjos estão classificados em duas categorias: anjos obedientes, anjos bons, anjos desobedientes, anjos maus. Em passagens como Efésios 1:21, dá a entender que existe uma hierarquia angelical. Efésios 1:21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Nesse texto, o apóstolo Paulo destaca a soberania de Jesus Cristo sobre toda a criação em todas as eras. Mas o assunto neste momento é a hierarquia angelical. Vamos falar do anjo Gabriel. Do hebraico significa homem de Deus ou varão de Deus. Nas escrituras sagradas, o anjo Gabriel é mencionado 4 vezes. Em Daniel 8:16, 9 e 21. Já no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, 1:19 e 26. Em Daniel 9:21 lemos: Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. No Novo Testamento, o anjo Gabriel aparece nos relatos de Lucas, um médico amado. Lucas 1:19. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Entendemos por passagens como esta que o anjo Gabriel é portador de mensagens importantes de Deus aos homens. Vamos falar agora do arcanjo Miguel. O nome Miguel é de origem hebraica e significa quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. O arcanjo Miguel aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento é mencionado em Daniel 10:13, 21. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O arcanjo Miguel aparece nas Escrituras tratando das coisas referentes ao povo de Israel. Arcanjo, do grego, governo, chefe, líder, significando líder dos anjos. Na epístola de Judas, ele aparece no versículo de número 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreendas. Não é impossível que o título de arcanjo também se aplique a uns poucos anjos. Agora vamos falar de querubins. Não se sabe ao certo o significado do nome, se significa uma posição especial ou um serviço exaltado, por quem leva esse nome. Aparece pela primeira vez no jardim do Éden. Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ezequiel, profeta do cativeiro babilônico, se refere aos querubins 19 vezes. Ezequiel 10:15. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. A função dos querubins é proclamar e proteger a glória de Deus, a soberania e a santidade. Falamos agora de serafins. O termo hebraico quer dizer queimar ou ser queimado.
Os serafins aparecem na Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Lemos ali que eles estão adorando a Deus e purificando o profeta. Isaías 6:2. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Vamos falar agora de principados, potestades, tronos e domínios. Em acréscimos aos anteriores, a Bíblia descreve certas classes de anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esses nomes não indicam diferentes espécies de anjos, mas diferença de classe ou de dignidade entre eles. O serviço dos anjos. Os anjos estão sempre louvando a Deus, dia e noite. Salmo 148, versículo 2. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. As Escrituras dão a entender que os anjos cantam e adoram audivelmente, como no nascimento de Cristo. Desde a entrada do pecado no mundo, os anjos são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos também se alegram com a conversão de um pecador. Lucas 15:10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Exercem vigilância protetora sobre os crentes. Salmo 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Protegem também as crianças. Mateus 18:10. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Conduzem aos crentes ao seio de Abraão. Lucas 16:22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. No próximo vídeo, irmãos, vamos falar dos anjos caídos. Muito obrigado, Deus os abençoe.